Olá, meu amigo, eu sou o André Chiga e você está no programa Saúde com o Brasil. Sabe que nós temos recebido muitas sugestões de temas de vocês, nossos amigos, tanto do YouTube como do Instagram. E uma das questões que as pessoas têm feito muito é: eu quero fazer exercício, mas a última vez que eu me aventurei a fazer exercício, eu me machuquei, eu fiquei dias com dor, então em vez de me ajudar, me atrapalhou, eu acabei desanimando. Então hoje eu convidei aqui um grande amigo, o professor Cristiano Lucindo, que é expert tanto em fisiologia do exercício como em biomecânica também, quer dizer, como os movimentos acontecem. Então, Cristiano, primeiro um prazer, uma honra estar aqui com você de novo. E aí vamos começar essa nossa conversa. Legal. Pergunta muito objetiva. O exercício físico ele é importante. Hoje a gente não vai falar das questões do coração, mas eu queria abordar com você essas questões musculares, das articulações, dos ossos. E a gente tem ouvido muito falar em exercício funcional. O que é exatamente o exercício funcional e por que alguns exercícios não são funcionais? O que você me fala? Antes de mais nada, pessoal, tudo bem? Doutor, quero agradecer aí a oportunidade de poder estar aqui com um mentor. O doutor André é meu mentor, é meu mestre, então quero, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade. E bem prático nessa sua pergunta, doutor André, as pessoas falam, tá muito na moda, o treinamento funcional, mas muitos não sabem o porquê funcional, né? Nós temos algumas atividades do corpo que elas são funcionais, para o corpo manter funções. Então o corpo ele precisa manter função de corrida, de agachar, de levantar, de rodar. Então o corpo ele tem que estar preparado para isso. Então quando a gente fala de treinamento funcional, nada mais é você preparar essas funções que o corpo exerce. O ser humano já exerce isso desde dos primórdios. Então essa é a ideia do treinamento funcional, preparar essas funções para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, melhorar a performance, que também é o ideal, né? Então serve tanto para quem é um esportista e quer até virar um atleta, mas esse termo me lembra muito a questão de reabilitar a pessoa para ter as funções do dia a dia dela. Então seria ótimo para um atleta, mas também para um idoso que quer ter aquela liberdade de levantar sozinho do sofá, ir no banheiro sozinho, é nessa linha? Exatamente, doutor. Então assim, hoje a gente vê muito o idoso que tem aquela dificuldade, que a gente fala na dificuldade funcional, né? Então de guardar uma vasilha, de ir ao próprio banheiro, né? Enfim, então tudo isso a gente pode conseguir uma melhora com um treinamento específico. Então, o que acontece muito hoje, doutor? Acontece que muito se é trabalhado de formas isoladas. Não que o treinamento de forma isolada ele seja ruim, não é isso. Nós aqui estamos falando da função, então das capacidades funcionais do ser humano. Então a gente tem que pensar que o corpo ele quer cumprir tarefa. Então ele quer cumprir tarefa, ele quer cumprir a tarefa de levantar, ele quer cumprir a tarefa de sentar. Então isso precisa ser, que é um dos princípios do treinamento, que é especificidade. Então você precisa tentar trazer isso de uma forma específica. Então se eu posso trabalhar e quero trabalhar uma melhora funcional de um idoso, eu não vou treinar só o músculo dele. Exatamente, doutor. Eu quero preparar ele para essa função que ele vai executar. É diferente de um fisiculturista. Nós não estamos aqui falando de fisiculturismo, entendeu? Isso que é importante as pessoas entenderem. Nós estamos aqui falando de um treinamento que está cada vez crescendo e de funções de questões funcionais. Então essa é a questão hoje que a gente tem que ter essa inteligência para estar trabalhando, seja com o idoso, seja quem está sendo reabilitado de uma lesão. Então isso também é importante. Às vezes você pega uma pessoa que teve uma lesão de joelho. Então vamos lá, a pessoa teve uma lesão de joelho e o que seria para essa pessoa algo funcional? Ela voltar a andar. Com menos dor possível. Com menos dor possível, doutor. Então, quando a gente pensa, aí a importância, aí entra a questão da biomecânica funcional. Isso é um termo que está começando a ganhar corpo, ganhar espaço. Por quê?
Porque quando a gente fala de uma biomecânica funcional, a gente esquece um pouco não é que a gente esquece, mas a gente divide essas funções com a biomecânica, com a questão da anatomia funcional, movimentos anatômicos e movimentos biomecânicos, movimentos funcionais, eles têm que estar em conjunto. A gente está falando aqui que tanto o trabalho dos músculos, mas pensando nas articulações, pensando nos ossos e no equilíbrio entre esse sistema todo. Então vamos pensar no motor de um carro. O motor de um carro ele tem várias engrenagens. E se uma engrenagem ela falha, o motor ainda continua sendo usado, sobrecarregando outras peças. Perfeito. Isso é um dos pilares da biomecânica funcional, doutor. Se você tem, de repente, o pneu murcho de um lado, você pode estar sobrecarregando o amortecedor do outro. Estamos nessa linha? Exatamente. Você está entendendo, então, o que a gente está falando? Muitas vezes, a sua dor na coluna, ela está relacionada à falta de fortalecimento da sua musculatura abdominal. Perfeito. Às vezes, você tem uma dor no quadril, você vai num ortopedista para fazer uma avaliação e ele descobre que você está mancando por causa de uma dor no joelho do outro lado. É isso, não é? Que a gente está falando de função. E isso é legal, sabe por quê? Porque assim, toda vez que você tem uma dor, aproveitando que você já falou da dor, toda vez que você tem uma dor no local, aquele local é a vítima, doutor. O vilão, ele está por aí. E o vilão tem que ser encontrado. Você entendeu? Por isso a importância da gente analisar o movimento que está sendo trabalhado. Muito, muito legal. Então, nesse primeiro bloco, a gente quis aqui trazer para você uma ideia de que não basta só você sair fazendo exercício da sua cabeça. É muito importante que você tenha uma orientação profissional, tanto de um educador físico como o professor Cristiano, ou um ortopedista, ou às vezes até o próprio fisiologista do exercício. Por quê? Porque se você faz o exercício com uma ótima intenção, mas se o movimento está sendo feito de uma maneira errada, em vez de você se beneficiar, você acaba se prejudicando. E aí você se desanima, você fica com dor, você pode até ter lesões. Então, esse primeiro bloco foi bem interessante para abrir a nossa cabeça e de saber como a gente vai fazer para fazer exercícios com segurança. Agora, não sai daí que no próximo bloco nós vamos falar sobre prevenção de lesões, dor, performance atlético e até às vezes tratamento de alguns tipos de lesões. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Crio e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-crio.com.
Muito bem, estamos de volta e agora eu quero perguntar para o professor Cristiano Lucindo o que seria então um exercício que não é funcional? Dê um exemplo. Doutor, uma cadeira extensora. Cadeira extensora num aparelho, ela não é um movimento funcional, não seja importante, ela é um movimento isolado, mas ela não é um movimento que faz parte do dia a dia da pessoa, naquela forma como está sendo executado. Você entendeu? Às vezes a gente vê um fisiculturista que tem trapézios gigantes, bíceps enormes, e às vezes o cara não consegue nem amarrar o sapato ou não consegue coçar as costas. Exatamente. Aí você colocou um detalhe importante. A gente está falando de um fisiculturista que o objetivo dele é ter volume e ter uma simetria boa de músculo, mas aquilo não significa que vai ser funcional para ele no dia a dia dele, entendeu? Não estamos aqui julgando o que está certo e o que está errado. São objetivos diferentes para o mesmo tipo para treinamento físico, quer dizer, como são coisas diferentes. Mas doutor, independente de tudo isso, muito importante, eu acho que você vai entrar até um pouco nesse ponto, a gente, independente se é um atleta ou não, ter uma base da pirâmide de performance, de treinamento bem feita. Que seria o quê? Seria lá ela ter uma coordenação motora boa, ela ter uma boa mobilidade, estabilidade, ela ter força. Então essa base funcional, resistência. Então essa base ela precisa ser bem trabalhada, seja para o idoso que vai melhorar a performance dele no dia a dia dele, que nada mais é que uma performance do dia a dia. Ele também, a gente tem que pensar nisso para um atleta. Tem muitos atletas, doutor, que eles se lesionam porque muitos eles não trabalharam essa fase muito bem e eles precisam voltar. Eles já estão em alta performance, mas precisam voltar e trabalhar essa base. Existe um negócio que eu tenho ouvido muito, às vezes um tal do overtraining ou super treinamento. Às vezes a pessoa vai treinando, quanto mais ela treina, melhora o rendimento. Mas chega um momento que em vez de ela melhorar a performance, ela diminui. Esse é um momento que ela está exagerando nos exercícios e isso pode causar mais lesões. E qual seria a forma de não entrar num super treinamento desse? Isso é interessante, doutor, e de uma forma assim bem objetiva para que o nosso público entenda, a gente pensa em algumas variáveis quando a gente está falando de treinamento, e como eu acabei de abordar aqui, a gente tem que pensar que o corpo ele sofre uma sobrecarga, tem a questão da força muscular que é importante, da mobilidade das articulações funcionando e o treinamento propriamente dito. Qual o profissional que nunca teve isso? Pegou um paciente onde ele aumentava a intensidade do exercício, a dor aparecia, ele diminuía a intensidade, a dor sumia. Por quê? Porque ele não está intervindo nas outras janelas, doutor, que é o quê? É você melhorar a mobilidade, você melhorando a mobilidade, melhorando força muscular, sobrecarga mecânica diminui. Então, a janela de oportunidades de se trabalhar, ela fica mais baixa. Consequentemente, eu consigo ter um aumento na intensidade do treinamento. Isso está relacionado ao overtrainer, doutor. Então, a questão da periodização, quer dizer, você treina braço num dia, no outro dia você treina mais perna, no outro dia você treina mais ombro ou mais abdômen, quer dizer, você não fazer muito tempo de treinamento só sobre um grupo muscular e causando mais fadiga. Isso, porque está muito relacionado à intensidade e volume de treinamento. Entendeu, doutor? E aí a periodização é importante nisso, você vai controlar. O volume está alto, a intensidade tem que estar mais baixa. Intensidade está alta, o volume vai estar mais baixo. Muito bom. Você já ouviu falar que sem dor, sem ganho. Mas a dor, ela não pode ser exagerada, porque a dor é um alarme do seu corpo, que tem alguma coisa saindo do controle. Bom, espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje, vai ficar gravado no YouTube e vai lá no meu canal do Instagram, Dr. André Chig, e deixe as suas sugestões para os próximos programas. Professor, você é nosso convidado para vários programas aqui. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, doutor.